canal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre processos de separação de mistura. Eu sou o professor Henrique Barbosa Gonçalves e você está no canal 100. Quero mais uma vez lembrá-los, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, galera, se inscreve, tá? Dá essa ajuda pra gente, beleza? Não esquece também de dar o like e acionar o sininho de notificações, para que sempre que eu poste um vídeo, chegue a notificação para você, você não perca nenhuma das aulas. Beleza? Mas vamos para o que interessa. Está preparado? Já pegou seu caderninho de anotações? Não? Então pega lá para a gente começar a estudar. Bom, então quando a gente fala em processos de separação de misturas, nós utilizamos um conjunto, na verdade, de processos físicos. A gente está falando desses processos físicos. Eu posso dizer que, de maneira geral, existem as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. Então, esse é o foco principal dessa aula, é falar desses dois tipos de mistura, heterogênea e homogênea. Bom, iremos falar sobre o processo de separação de mistura heterogênea por atração magnética, dissolução fracionada, decantação, filtração e a parte de líquidos immiscíveis. Já na parte das misturas homogêneas, iremos falar sobre evaporação, destilação simples, destilação fracionada e a parte de cromatografia, que também é muito interessante. Beleza? Então já está com o seu caderno em mãos? Então vamos lá. Bom, a atração magnética. Essa possivelmente você já deve ter feito várias vezes, tá? Pode ser que não tenha feito da forma que está nessa imagem, mas pode ser que na praia você já tenha feito isso. Então imagine que você está caminhando na praia e simplesmente você está com algum metal na mão, sei lá, algumas moedas, e você sem querer deixou que as moedas caíssem na areia. E você começou a procurar as moedas que caíram, mas você com muita dificuldade achou, né? Até porque a moeda se escondeu dentro da areia. Só que você, por acaso, tinha um ímã no bolso, né? Então o que você fez? Você passou o ímã e o que aconteceu? O ímã atraiu o metal da moeda, mas não atraiu a areia, obviamente. Então, esse método a gente chama de atração magnética. Então, aqui nós temos um exemplo da limalha de ferro, é esse pozinho de ferro aí, tá? Mais o enxofre. O enxofre podia ser areia também, tá? Então, é um excelente exemplo de atração magnética. As pessoas usam essa técnica normalmente para conseguir obter determinados metais presentes na praia. Eu, pessoalmente, já vi várias vezes, quando eu fui à praia, pessoas com um tipo de detector de metal, tá? Tentando atrair o que tinha de metal espalhado pela areia da praia. Então, isso é muito bacana e vocês podem tranquilamente fazer. Beleza? Então, essa é a atração magnética, um método de separação de um sistema heterogêneo. Ok? Vamos para o próximo? Então, nós temos a chamada dissolução fracionada. O que seria essa dissolução fracionada? Então, imaginem que você estava fazendo um churrasco e você, sem querer, esbarrou na mesa e derramou todo o sal que você tinha na areia. Então, ficou ali areia misturada com sal e você só tinha esse sal. E agora, o que você faz para separar? Simples. Você coloca tudo no recipiente, como vocês estão vendo aqui, ó, areia e sal. E em seguida você adiciona um pouco de água. Quando você adicionar a água aqui, você vai ter um sistema água, sal e areia. Então você vai ter aqui, ó, na parte do líquido, o sal dissolvido na água, naturalmente, e a areia embaixo. O que você pode fazer em seguida? Você retira somente a água com o sal, aquece. Quando você aquecer a água, vai embora e vai ficar somente o sal. Então, isso é uma forma de você conseguir obter a areia separadamente, o sal e a água vai evaporar. Mas você pode dizer assim, poxa, mas daria muito menos trabalho e comprar outro sal, né? Comprar um pouco mais de sal. Tudo bem, se você tivesse essa possibilidade, ok. Mas imaginemos que você estivesse numa ilha deserta e você não tivesse essa opção e só tivesse essa quantidade de sal, você teria que, infelizmente ou felizmente, realizar o processo de dissolução fracionada. Tudo bem? Está claro para você? Vamos para o próximo método de separação, que é a chamada decantação. A decantação, eu tenho certeza que você já fez muitas e muitas vezes.
Imagine, você criança, foi lá na praia, pegou uma garrafa de refrigerante ou uma garrafa qualquer e você pegou um pouco de água da praia. O que é que você observou? Que a água ficou assim, ó, ficou turva. Porém, depois de alguns minutos, que você deixou em repouso, o que, é que você começou a observar? Que a areia começou a se depositar no fundo da garrafa, do recipiente que você estava, e a água ficou em cima. Então, isso eu tenho certeza que você já fez, nossa, várias vezes. Então, esse processo aqui, ó, é característico da chamada decantação. Bom, eu posso trazer um outro exemplo para vocês em relação à decantação para alguns tipos de refrigerante. Não sei se vocês já viram, alguns refrigerantes que estão há muito tempo lá na prateleira e ele começa a ficar com uma quantidade muito grande de pólen no fundo, né? Então ele foi decantando alguns dos componentes presentes naquele sistema. Alguns refrigerantes começam a promover esse tipo de processo. Outro destaque em relação à decantação é que após decantar, após ficar o sólido embaixo e o líquido em cima, é possível retirar todo o líquido através do chamado sifão. Seria uma mangueira, tá? Esse tubinho aqui, ó, ele serve para você retirar somente o líquido para outro recipiente. Então, dessa forma, você consegue separar o sólido do líquido através de um processo chamado de decantação. Beleza? Inclusive, a decantação é uma das etapas do processo de do processo que a gente usa para purificar a água, tá? Então, no centro de tratamento de água, a decantação é uma das etapas desse processo. Beleza? Tá anotando? Vamos para o próximo. Então, aqui no sistema água-areia, como eu estava falando, ok? Bom, filtração. Nossa, esse vocês usam muito, né? Em casa, quem tem um filtro de barro usa um método parecido com esse, ou quem costuma preparar café. Então, você usa um filtro, né? Um filtro de papel. Qual é o objetivo de fazer aquilo ali? É você separar a parte líquida da parte sólida. Então, quando você usa aquele filtro, aqui no filtro fica retido todo o sólido, por exemplo, do café, o pó, né? O pó do café, a borra do café. E aqui embaixo vai descer só o café, só a parte líquida. Então, esse processo ele é chamado de filtração. Então, a gente usa muito esse processo de filtração. Bom, o próximo método de separação é quando a gente tem líquidos immiscíveis, por exemplo, água e óleo. Então, imagine que a gente tivesse aqui, ó, água e óleo. Nós iríamos observar que o óleo ficaria na parte de cima, a água ficaria aqui na parte de baixo do funil. Então, fazendo uso desse tipo de equipamento, desse tipo de funil, você abre essa torneirinha aqui, ó, o que, é que vai começar a acontecer? Vai começar a escorrer somente a parte da água. Você vai controlando esse regulador aqui, ó, abre um pouquinho, fecha, abre um pouquinho, para deixar que só a água passe. Depois que toda a água passar, o que, é que você faz? Você fecha e passa a ter aqui somente óleo. Então, esse é o método de separação para líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam. Tudo bem? Bom, mas nós temos também o processo de separação para misturas homogêneas, tá? Como é o caso, por exemplo, da água com sal. Então, imagine que você tivesse água com sal e você quisesse separar só a água e só o sal. Então, como é que a gente pode fazer isso? Através da evaporação. Então, você pode usar uma panela com essa água com sal, você aquece. O que, é que vai começar a acontecer com a água, como a gente está observando aqui? A água vai evaporar e vai ficar somente o sal. Então, essa é a forma de separar um sólido de um líquido em uma mistura homogênea como a de água com sal. O próximo método é a chamada destilação simples. Inclusive, logo eu vou estar preparando um destilador para vocês e vou estar postando aqui nas aulas. Beleza? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um sistema com água e sal, mais uma vez. O que é que vai começar a acontecer? A gente começa a aquecer, a água vai entrar em ebulição e ela vai começar a evaporar. Quando ela começar a evaporar, ela vai vir por esse tubo aqui, ó. Vai vir. Quando ela chegar nessa região aqui, vai ocorrer o processo de condensação. Tá? Aqui vai estar numa temperatura menor, certo? Então, as moléculas de água vêm aqui quentes, tá? Quando elas entram em contato com essa superfície que vai estar fria, elas condensam e voltam a ser água, que é a chamada água destilada, tá? Então, esse processo nós chamamos de destilação simples. Você aquece, a água evapora, vem aqui a água no estado gasoso quentinha. Quando ela entra em contato com esse tubo aqui que está mais frio, condensa e volta a ser água, tá? E o sal? E o sal vai ficar todo retido aqui
no fundo do recipiente. Beleza? Tá claro para você? Essa é chamada destilação simples. Bom, nós temos também a destilação fracionada. Essa é muito conhecida. Ela é a principal forma de obtenção dos componentes do petróleo, tá? Então, imagine só, você tem aqui o petróleo bruto e você começa a aquecer o petróleo bruto. E o petróleo, ele tem uma série de componentes, como, por exemplo, o diesel, o piche, o querosene, entre outros compostos. Então, o que, que vai acontecer? Esses compostos têm temperaturas de ebulição diferentes. Então, o que, que vai acontecer? A gente começa a aquecer, beleza? Quando a gente chega a aproximadamente 20 graus Celsius, o que, que vai acontecer? Vai sair do petróleo somente esse tipo de gás aqui, esse gás combustível. Então, a gente remove só esse gás. Continuamos aquecendo, vamos aquecendo. Quando chegamos a 70 graus Celsius, o que, que vai acontecer? Determinados solventes vão estar sendo retirados aqui, ó, por um tubinho. Continua elevando a temperatura. Quando atingirmos 140 graus Celsius, vamos conseguir obter determinados combustíveis para veículos. 190, querosene. 270, o óleo diesel. Bom, vale a pena destacar que se você aquecer, vamos pegar esse ponto como exemplo, 270. Se eu estou aquecendo a 270, gente, eu não vou obter o piche do asfalto. Por quê? Porque o piche do asfalto só vai sair a 350. Então, a 190 eu vou obter somente o querosene. A 270 eu vou obter somente o óleo diesel. Vai sair óleo diesel com combustível para veículo? Não, porque o combustível para veículo já saiu a 140 graus. Vai sair somente o óleo diesel a 270. E assim a gente segue. Quando aquece a 320, vai sair dali da mistura bruta do petróleo os combustíveis para processo de calefação, a 335 os lubrificantes, e depois que a gente retirar todos esses compostos, o resto, eu diria assim, do petróleo é justamente o piche, que ele vai estar saindo ali a 350 graus Celsius, que é o principal componente utilizado para preparar o asfalto, as pistas que a gente está habituado e a gente conhece muito bem. Beleza? Então, esse é o processo de destilação que a gente chama de fracionada. Então, vai aquecendo em diferentes temperaturas. E essas diferentes temperaturas vai fazer com que você obtenha diferentes compostos a temperaturas específicas. Ok? Beleza? Então, sempre que a gente fala nisso, a gente tem como referência o petróleo. Tá claro? Bom, vamos para a cromatografia. Esse método, ele é pouco falado, mas ele é muito importante. Inclusive, eu tenho visto algumas questões recentes falando sobre ele. E eu quero trazer de forma bem simplificada, falando sobre cromatografia. Tá? Então, fiquem muito atentos, que é bem legal esse método. Então, a cromatografia, ela basicamente necessita que a gente fale dois pontos principais, que é a fase móvel e a fase estacionária. Tá ok? Bom, eu fiz esses desenhos, eu fiz esse esquemazinho para que vocês entendam melhor. Então, imaginem só que a sua fase móvel é composta por uma mosca e por uma abelha. Então, essas são as suas fases móveis. E você tem como fase estacionária uma flor e um monte de lixo, tá bom? Bom, então imaginem só. Imaginem que você tem essa fase móvel com a mosca e com a mosquinha. E você resolveu, e a abelha, a mosca e a abelha, e você resolveu passar as duas por uma determinada fase estacionária, que seria esse montão de lixo. O que iria acontecer? Vamos observar. Melhor, perdão. Se nós tivéssemos primeiro essa fase móvel, composta pela mosca e pela abelha, e uma flor, tá? Então, o que a gente vai observar? A mosca, a abelha, melhor, ela seria retida na flor e a mosca passaria direto. Bom, por que isso acontece? Isso é observado pelo fato de essa fase estacionária ela ter uma melhor afinidade, uma maior afinidade com a abelha e não com aquela mosca. Mas se a gente simplesmente substituir a nossa fase estacionária e manter a nossa fase móvel, como aqui com o lixo, o que aconteceria? Vamos lá. Perceberemos que a mosca, que a abelha não vai ficar retida no lixo, porém a mosca vai ficar. Então, a cromatografia é uma técnica utilizada que tem como base fase móvel e fase estacionária para que você consiga separar determinados compostos, sejam eles líquidos, sejam eles
gasosos, ok? Que é a cromatografia líquida ou a cromatografia gasosa. Então, é dessa forma que funciona a cromatografia. Fase móvel, fase estacionária, beleza? Bom, o equipamento para cromatografia, ele funciona mais ou menos de acordo com essa imagem. Então, você tem um cilindro com gás, tá? Você tem uma coluna cromatográfica, que a gente chama de coluna, então é nela aqui que os compostos vão ser retidos, e nós temos um detector que joga as informações para o computador. Então, o que vai acontecer? Imagine, você injetou sua amostra aqui, tá? Injeção da amostra, e a amostra vai estar passando. O que vai acontecer? Se essa amostra tiver determinada afinidade pelos componentes aqui da coluna, como a gente viu no exemplo anterior, eles vão ser retidos aqui. Tá? Então imagine que essa coluna aqui ela é muito polar. Tá? Muito polar. Então, quando eu jogar aqui minha amostra, se a minha amostra tiver muitos componentes polares, eles vão ser detectados. Tá? E essa informação vai vir aqui para o computador. Beleza? Bom, imagine que a coluna é polar. Só que você está jogando compostos apolares. Você vai conseguir identificar? Não. Por quê? Porque a coluna é polar, os compostos que estão vindo são apolares e eles não vão interagir com a coluna. Então, eles vão passar direto pela coluna e a gente não vai ter as informações no computador. Beleza? Então, é mais ou menos assim que funciona o processo de cromatografia. Tá? Então, se dessa forma ainda está complicado de você entender, você volta lá e dá uma olhada no esquemazinho da abelhinha e da mosca, que aí fica fácil de entender como ocorre a interação entre a tua fase móvel, que seria a tua amostra que está passando, e a tua fase estacionária, que é justamente a coluna cromatográfica. Beleza? Tá claro para você? Bom, gente, que eu vim aqui para o meio. Eu queria agradecer a todos vocês pela atenção. Espero que tenham gostado. Peço que, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, beleza? Dá o like, aciona o sininho de notificações para que sempre que eu poste uma aula, chegue para você. Queria até pedir um compromisso para vocês. Você que está me assistindo agora, se você tem alguém na sua casa aí com celular, com computador que não se inscreveu ainda, vai lá, pede para a pessoa se inscrever, beleza? Então, vamos que vamos. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, tá? Então, agradeço a atenção de vocês e valeu, galera do mal. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!